sistema Braille, ele é dividido em 7 séries de sinais. E aqui a gente vai trabalhar as 3 primeiras séries de sinais, que são referentes às letras do nosso alfabeto. Cada série de sinais, cada uma dessas séries de sinais, ela é formada por 10 símbolos, exceto a última. Aqui, eu estou projetando na tela a primeira série de sinais. A primeira série de sinais, ela representa as letras do A até o J. Então, seria o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. São as 10 primeiras letras do alfabeto. E a primeira série de sinais, ela tem algumas características muito importantes. A primeira das características é o fato de que nenhuma dessas letras, dessas 10 letras, nenhuma utiliza o ponto 3, nem o ponto 6. Então, nós só usamos a parte superior da célula Braille, em todas as letras. As 8 primeiras letras, elas sempre começam com o ponto número 1. E apenas as 2 últimas, o I e o J, que começam no ponto 2. Então, já são elementos muito marcantes aí para trazer associação aqui para dentro do processo. Nessa primeira série de sinais, também, eu começo a ter um conceito, né? Eu tenho esse conceito em todas as outras séries, mas é muito marcante aqui na primeira série, que é um conceito chamado de reversibilidade. E o que isso significa? O que esse palavrão significa, reversibilidade? Eu tenho letras que elas são muito parecidas, mas elas são produzidas do lado oposto. E aí, eu tenho 3 conjuntos de letras muito semelhantes, tá? Eu vou fazer aqui para a gente entender também. Eu tenho a letra D, estou segurando o alfa Braille de novo. Então, a letra D formada pelos pontos 1, 4 e 5. E aí eu tenho uma outra letra, que ela é bem parecida, só que ela é do lado oposto, que é a letra F, formada pelos pontos 1, 2 e 4. Essas letras, que são letras em espelho, ou dentro do conceito da reversibilidade, são letras que a gente precisa tomar muito cuidado para não inverter. E por isso elas merecem destaque na representação mental que a gente vai fazer para elas, que a gente vai criar para elas. Outro conjuntinho de letras que fazem parte do conceito de reversibilidade é a letra E, formada pelos pontos 1 e 5, que é como se fosse uma escadinha descendo. E a letra I, formada pelos pontos 2 e 4, que é uma ladeirinha, uma escadinha subindo. Elas têm lateralidades opostas. E, por fim, eu tenho a letra H, formada pelos pontos 1, 2 e 5, e a letra J, formada pelos pontos 2, 4 e 5, tá? Esses 3 conjuntos fazem parte do conceito de reversibilidade. Para a próxima série de sinais, eu tenho o conceito de acrescentar pontos à matriz inicial. Então, a minha primeira série, ela também funciona como matriz. Por quê? Porque as próximas 10 letras, quem são elas? Quais são elas? É o K, o L, o M, o N, o O, o P, o Q, o R, S, T, e elas fazem parte da segunda série de sinais. Para eu formar a segunda série de sinais,
eu acrescento o ponto 3 às combinações anteriores, tá? Mas como isso, né? Como que funciona? A letra A, ela era formada pelo ponto 1. A letra K, ela é a primeira letra da segunda série de sinais, então eu acrescento aqui o ponto 3. E eu fiquei com pontos 1 e 3 para representar a letra K. O mesmo com a letra L. Então, a segunda letra da minha primeira série de sinais é a letra B. A segunda letra da segunda série de sinais é a letra L. Então, como que ficaria a letra L? A letra L fica a letra B mais o ponto 3. Pontos 1, 2 e 3. E assim sucessivamente. Vamos pegar lá a minha letra F, por exemplo. A letra F, que é formada pelos pontos 1, 2 e 4, é a sexta letra do alfabeto. E a minha sexta letra aqui da segunda série de sinais, ela é formada pela letra F mais o ponto 3, que resultou na letra P. Então, a letra P, ela é formada pelos pontos 1, 2, 3 e 4. E eu preciso falar nessa sequência. Eu não posso, por exemplo, falar 1, 2, 4 e 3. Eu preciso falar na sequência numérica, tá? Então, cada uma das letras da segunda série de sinais, ela tem a equivalência à primeira série, só que eu vou acrescentar o ponto 3 em todas elas, do K até o T. A sequência é a mesma do A até o J, só que eu coloquei o ponto 3 e aí eu formei a segunda série de sinais. Para a gente finalizar o alfabeto, a gente tem a terceira série de sinais. A terceira série de sinais, ela tem a mesma estrutura. Eu não vou ter 10 letras, porque só falta U, V, X, Y, Z e W, C cedilha também, que está, né, representado. E aí, eu vou acrescentar agora o ponto 6. Então, aqueles dois pontinhos que eu não usei na primeira série de sinais, eu vou usar o 3 na segunda e eu vou usar o 6 na terceira. Então, para representar a letra U, antes eu tinha a letra A, acrescentei o 3, fiquei com a letra K, acrescentei o 6, que faz parte da terceira série de sinais, essa é a característica, formei a letra U. Então, para eu representar a letra U, é só acrescentar o ponto 6, ok? Essa é uma característica dessa terceira série de sinais. E aí, na sequência, eu tenho o V, que é a representação da letra B, mais o ponto 3, que deu o L, mais o ponto 6, que deu o V. O X, o Y, o Z. E o C cedilha. C cedilha é o F mais o ponto 3, que virou P, mais o ponto 6, que virou C cedilha. E por que eu não tenho W na sequência, né? U, V, X, Y, Z. Cadê o W? Na verdade, o W, ele não faz parte dessa sequência, tá? Porque quando o alfabeto Braille ele foi esboçado lá em 1825 pelo Louis Braille, ele foi esboçado levando em conta o alfabeto francês, que não continha a letra W. 12 anos mais tarde, quando o sistema ele foi ficando mais robusto e o seu criador, o Louis Braille, percebeu que isso poderia ganhar o mundo e até pertencer a outras línguas, aí sim o W surgiu. E não tinha mais espaço para ele na terceira série de sinais, porque já havia uma convenção ali que marcava as letras. E aí o Braille, o W, ele foi acrescido a uma outra série de sinais, que nós não temos aqui, mas eu trouxe o W separado, apenas para a gente entender como que é o formato dele, tá? Vou representar aqui no Alfa Braille.
O W, ele é formado pelos pontos 2, 4, 5, 6. E tem uma letrinha na segunda série de sinais que faz a reversibilidade com o W, que no caso seria a letra R. A letra R, ela é formada pelos pontos 1, 2, 3 e 5. Então, ele tem o mesmo formato em sentidos opostos. Vou voltar aqui com o W. O W, ele é formado pelos pontos 2, 4, 5 e 6. Ok? E aí, eu tenho projetado aqui as 3 séries de sinais. A primeira série de sinais sem os pontos 3 e 6, que compreende da letra K à letra J. A segunda série de sinais, que vai da letra K até a letra T. E a terceira série de sinais, com o restante do alfabeto, até o C cedilha. E aí tem uma letrinha, depois do C cedilha, que são os pontos da célula Braille completos, né? Eu tenho 6 pontos da célula Braille preenchidos. Essa letra é talvez a letra mais fácil do Braille, do sistema Braille. Muita gente fala que a letra mais fácil é a letra A. Não é, engana-se quem pensa que a letra mais fácil é a letra A, porque o A ele pode ser confundido com outros sinais. Por exemplo, a vírgula é o ponto 2, o ponto final é o ponto 3. Então, dependendo do que você queira representar, o A é muito fácil de ser confundido. A célula completa, não. A célula completa, ela é muito mais fácil de ser percebida pelo tato. E ela também representa uma letra, né? Que é a letra E com acento agudo, da palavra café, por exemplo. E a gente vai ver que temos outros sinais que representam letras acentuadas ou com diacrítico, lá na frente, nos próximos slides. Eu trouxe aqui algumas palavras para a gente treinar um pouquinho. E trouxe também, além da representação gráfica da palavra, com peças do Lego Braille Bricks, eu trouxe os pontos referentes a cada letra. E aí está aqui. A primeira letra é formada pelos pontos 1 e 4, que a gente representa aqui como 14, não tem um separador, tá? A segunda letra, ponto 1. A terceira letra, 1 e 2. A quarta letra, 2 e 4. A quinta letra, 1, 4 e 5. E a sexta letra, 1 e 5. Usei apenas letras da primeira série de sinais para representar a palavra cabide. Agora, essa próxima palavra é uma palavra formada por 3 letras, e eu tenho as 3 letras pertencentes à segunda série de sinais. Todas as 3 letras têm o ponto 3. Então, quais são os pontos? Da primeira letra, 2, 3, 4. Da segunda letra, 1, 3, 5. E da terceira letra, 1, 2 e 3. Vou revelar que essa palavra é a palavra sol em Braille, usando todas as letras da segunda série de sinais. Agora, a próxima palavra, ela é formada por letras da primeira, da segunda e da terceira série de sinais. Então, a primeira letra ela é formada pelos pontos 1, 3, 4 e 5. A segunda letra pelos pontos 1, 3 e 6. A terceira letra pelos pontos 1, 2, 3, 6. A quarta letra pelos pontos 1 e 5. E, por fim, a quinta letra pelos pontos 1, 3, 4. Eu tenho uma letra apenas da primeira série de sinais. Eu tenho 2 letras da segunda série de sinais, que é a primeira e a última. E eu tenho a segunda e a terceira
letras da terceira série de sinais. E a palavra é nuvem. O mesmo para essa palavra. Eu tenho uma palavra com 7 letras, formada pelos pontos da primeira e da segunda séries de sinais. Pontos 1 e 5, depois 2, 3, 4, depois 2, 3, 4, 5, depois 1, 2, 3, 5, depois 1 e 5, depois 1, 2, 3 e por último 1. Aqui eu tenho a palavra estrela. Mas no Braille, a gente também pode representar a letra maiúscula. Quando a gente vai representar a letra maiúscula em tinta, o que a gente faz? A gente cresce a letra, a gente deixa a letra maior. Como o Braille, ele tem um padrão tanto entre os pontos, verticalmente ou horizontalmente, e entre letras, a gente não pode crescer os pontinhos, nem para cima nem para os lados. A representação Braille, ela é linear para todas as representações. Ela tem um único tamanho. Então, convencionou-se utilizar um símbolo, um sinal, que antecede a letra, para a gente poder marcar aquela letra como uma letra maiúscula. Como aparece aí na tela. Eu tenho a palavra flor, formada pelos pontos 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 5 e 1, 2, 3, 5. E na sequência, logo abaixo da palavra flor, eu tenho uma outra palavra flor que tem um sinal antes da letra F, que é o sinal de letra maiúscula, formada pelos pontos 4 e 6. Então, sempre que eu acrescento esse ponto antes de alguma letra, eu transformo essa letra, que originalmente seria uma letra minúscula, em uma letra maiúscula, sem dar espaço entre o sinal e a letra, tá bom? Então, eu coloco o sinal e coloco a letra, e continuo a palavra. Então, sempre que eu for escrever um substantivo próprio, por exemplo, eu preciso colocar o sinal de letra maiúscula. Mas e aí? Quando eu tenho que escrever uma sigla ou uma palavra que todas as letras são maiúsculas. Aqui eu tenho a palavra Goiás, escrita com letra maiúscula. Então, tem o sinalzinho de 4 e 6 antes da letra G. E percebam que a palavra Goiás, a penúltima letra, ela não é um A comum, né? Então, aí tá o 4 e 6 para representar a letra maiúscula. O G, que são os pontos 1, 2, 4, 5. O 1, 3, 5. O I, 2 e 4. O A, que é o A com acento agudo. 1, 2, 3, 5 e 6. E o S, 2, 3, 4. Certo? Então, a letra acentuada, a vogal acentuada ou com diacrítico, ela também se modifica, tá? Então, no lugar da letra A, eu vou colocar o sinal representativo daquela marca gráfica, que no caso aí é o A agudo, que é formado por essa combinação, 1, 2, 3, 5, 6. E abaixo de Goiás, eu coloquei a sigla GO, que é a sigla de Goiás. E a sigla, ela é formada por todas as letras maiúsculas, que é o que chamamos de caixa alta. E isso vale para qualquer palavra. Se eu quisesse escrever, por exemplo, Luciane em caixa alta, eu colocaria 2 sinais de maiúsculo
antes da letra L, assim como eu coloquei 2 sinais de maiúsculo antes da letra G da sigla GO. Então, sempre que eu tiver uma palavra escrita em caixa alta, independente da quantidade de letras que essa palavra tenha, eu vou colocar 2 sinais de maiúsculo antes da primeira letra, tá? Tanto se eu quiser escrever Luciane, quanto se eu quiser escrever Goiás. E aí, só para complementar a questão das letras acentuadas, as letras acentuadas elas estão distribuídas desordenadamente entre as séries de sinais, terceira, quarta, quinta série de sinais e assim por diante. Não faria sentido eu trazer todas essas séries de sinais, porque nós temos letras, combinações que formam letras que não são utilizadas no nosso alfabeto. Então, eu extraí as letras acentuadas e trouxe numa tabelinha única para vocês. Então, na primeira linha, eu tenho as vogais A, E, I, O, U, normais, comuns, sem a marca gráfica. Abaixo, eu tenho as vogais com acento agudo, no caso, agudo, 1, 2, 3, 5, 6. O E agudo é a cela preenchida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O I agudo, 3 e 4. Percebam que a letra I e o I agudo, eles têm o mesmo desenho. Só que o I agudo, ele tem uma abertura maior, porque o I normal são os pontos 2 e 4, e o I agudo, 3 e 4. Então, eu tenho uma abertura maior nesse desenho, mas ele tem a mesma direção, mesmo posicionamento. O O agudo, que é formado pelos pontos 3, 4 e 6, e o U agudo pelos pontos 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que o A agudo e o agudo, eles fazem a reversibilidade também. E aí eu tenho o circunflexo, no caso o A, 1 e 6, o E, 1, 2 e 6, e o O, que seria 1, 4, 5 e 6. Depois eu tenho o atil e o otil. O atil, 3, 4 e 5. E o otil, 2, 4 e 6. Percebam aí o O comum e o otil, né? O O comum são só os pontos ímpares e o otil são só os pontos pares. E, então, eles mudam de posição, de direção, embora o desenho seja o mesmo. E eu tenho A com um acento grave, que é a crase nossa, formada pelos pontos 1, 2, 4 e 6. E dessas letras acentuadas, tem muitas delas que têm o princípio da reversibilidade, né? Como, por exemplo, o O circunflexo com a letra P, o acraseado com a letra N, e assim sucessivamente. Ah, olha aí o A circunflexo com o I agudo. O O agudo com o U. Então, a gente tem vários pontos de reversibilidade. Trouxe uma palavra com letra acentuada, que é a palavra açaí. Então, pontos 1, depois pontos 1, 2, 3, 4, 6, depois ponto 1 e, finalmente, o I agudo, pontos 3 e 4. Essa próxima palavra também é uma palavra que tem um acento, só que um acento circunflexo, e ela é formada pelos pontos 1, 2, 3, 4, e aí vem o acento circunflexo, 1, 2, 6, depois 2, 3, 4, 2, 3, 4 novamente, 1 e 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 5, que é a palavra pêssego. E agora uma palavra que tem o A com tio. São 4 letras. A primeira é 1, 3, 4.
a segunda é 1, a terceira 1, 2, 3, 4 e 6, e a última, o A com tio, 3, 4 e 5. A palavra é maçã. E assim como a letra maiúscula, nós acrescentamos um sinal antes da letra, eu também posso acrescentar um outro sinal antes da letra para transformar essa letra em um número, em um algarismo, tá? Lembra que a gente só tem 64 sinais para representar tudo, para representar letra, para representar numerais, para representar música, para representar química, física, informática, enfim. Então, a gente precisa usar símbolos compostos, né? A letra maiúscula é um símbolo composto e o numeral também é um símbolo composto. Então, se eu acrescentar o sinal de algarismo ou sinal de número popularmente conhecido, que são os pontos 3, 4, 5 e 6, antes de cada uma das letras da primeira série de sinais e só da primeira série de sinais. Eu transformo cada uma das letras em algarismo, como é possível perceber com a letra A. Então, eu tenho a letra A e abaixo dela eu tenho a letra A com o sinal de número na frente dela. Então, a letra A, ela deixa de ser letra A para ela ser o número 1. Assim como a letra B. Se eu acrescentar o sinal de número antes da letra B, a letra B, ela deixa de ser letra B e passa a ser o algarismo número 2. A letra C. A letra C também. Se eu acrescentar o sinal de número, formado pelos pontos 3, 4, 5 e 6, antes da letra C, eu tenho o algarismo 3. E assim sucessivamente até o J. Então, o A vale 1, o B 2, o C 3, o D 4, o E 5, o F 6, o G 7, o H 8, o I 9 e o J vale 0, tá? Então, para eu representar o número 10, o que eu faço? Eu coloco um único sinal de número, coloco a letra A para representar o 1 da dezena, e na sequência eu já coloco o J para representar o 0 da unidade. Eu não preciso repetir o sinal de número, tá? Assim como na palavra eu não preciso repetir o sinal de maiúsculo para cada letra. Eu só coloco um único sinal antes do número. Então, para eu representar o número 10, é o A e o J, independente da quantidade de algarismos que o meu número tenha. Aí, depois do 10, eu tenho o número 478. 478, como que fica? Fica o sinal de número, formado pelos pontos 3, 4, 5 e 6. O número 4. O que é o meu número 4? É a letra D. A, B, C, D. Posso contar no dedo, não tem problema. Mas na pecinha da Lego já vem a inscrição para quem enxerga que essa peça representa a letra D e o número 4, tá? Mas, para fins didáticos, eu conto a ordem em que essa letra se encontra dentro da série de sinais. Então, A, B, C, D. O D é o 4. 470. Então, coloquei 4 centenas. Agora, vou colocar 7 dezenas. Qual que é a minha letra referente ao número 7? Eu não preciso repetir o sinal de número, tá? Vai na sequência. O 7. A, B, C, D, E, F, G. G é o quadradinho. É o fogão de 4 bocas. E o 8. A, B, C, D, E, F, G, H. É a letra H.
Então, eu coloco DGH, só que com um sinalzinho de número antes da letra D. E aí eu consigo representar o numeral. E, por fim, eu também posso representar os sinais das operações de matemática. É possível fazer muito mais coisa com Lego Braille Bricks e com o próprio sistema Braille. Dá para a gente representar fração, porcentagem, dá para a gente representar pontuação e dentre tantas outras representações, tá? Mas aqui a conceituação básica, ela é a base para que cada um compreenda a construção e a formação das letras e dos numerais, para que futuramente possa se aprofundar em cada um desses ramos, em cada um desses aspectos, seja literal, seja da matemática, seja da ciência exata ou musical. Então, essa representação aqui é a última que eu vou trazer, porque ele também mostra os sinais das principais operações em Braille. Então, aí eu representei o número 13, sinal de número, mais a letra A e letra C, o sinal de adição, formado pelos pontos 2, 3 e 5, mais 89, que é o sinal de número, a letra H e a letra I. E em seguida eu tenho o sinal de igualdade, que são os pontos 2, 3, 5 e 6. E o resultado também com o sinal de número 102, com as letras A, J, B. E aí eu representei a operação de adição. Não pulo nenhum espaço, na verdade, aí as peças estão separadas para fins didáticos, mas eu não preciso pular nenhuma cela vazia para escrever a operação de matemática, assim como eu não preciso pular para escrever uma palavra, vai na sequência. Representei na parte de baixo os outros 3 sinais de operações básicas, que seria o sinal de subtração, os pontos 3 e 6, que também na literatura é o hífen. O sinal de multiplicação, que são os pontos 2, 3 e 6, que na literatura também a gente pode representar as aspas. E o sinal de divisão, que são os pontos 2, 5, 6. Então, ali no caso, onde está o sinal de adição, eu poderia trocar por qualquer outro desses 3 sinais e refazer o meu cálculo. E, por fim, eu tenho o número 3,45 para representar números decimais, né? Que tem vírgula. Então, eu tenho o sinal de número, a letra C para representar o número 3, uma vírgula, a vírgula é representada pelo ponto 2, coloquei a vírgula, e eu não preciso repetir o sinal de número, eu vou na sequência. O 4, que é a letra D, e o 5, que é a letra E. Então, está escrito 3,45. A diferença da vírgula decimal para a vírgula literal é que aqui na vírgula decimal eu sigo na sequência sem pular espaço, sem deixar uma janela vazia. Como eu disse, aqui eu estou pulando um espacinho para representação didática, mas eu não deixo janela vazia. A vírgula literal, eu já deixaria uma janela vazia antes de escrever a próxima palavra, tá? Que é uma das regrinhas da pontuação. E assim, eu apresentei os conceitos fundamentais do sistema Braille. Tenho a tabela Braille para consulta com as 7 séries de sinais, inclusive com sinais que a gente não tem uso aqui na grafia da língua portuguesa. E apresento as referências do Benjamin Constant, uma apostila minha,
do Ministério da Educação, da Grafia Braille para a Língua Portuguesa, e espero que esses conceitos ajudem vocês a construírem o aprendizado do Braille de uma forma sólida e de uma forma enriquecedora para o processo de ensino e aprendizado dos alunos com e sem deficiência. Porque, como foi possível perceber aqui, todo mundo é capaz de aprender Braille. Parece algo muito complexo, mas se a gente entender bem esse processo e conseguir fazer as associações necessárias, a gente vai compreender que esse aprendizado ele é muito rico e muito necessário para o nosso dia a dia, em sala de aula e até mesmo no contexto social, né? O Braille hoje, no contexto social, ele traz inscrições em rótulos, ele traz inscrições em medicamentos, em elevadores, na própria urna eletrônica, nos mapas táteis, em diversas sinalizações aí do cotidiano, que pode fazer com que o pertencimento, o estar presente da pessoa com deficiência seja ainda mais possível em sociedade. Então, agradeço aqui de vocês terem me ouvido até aqui e fico à disposição para qualquer dúvida que venham a ter sobre o tema. Obrigada e até a próxima.